O mercado das criptomoedas continua a corrigir e neste momento a grande questão é de saber se nós já vimos o fundo ou ainda falta uma fase de capitulação. Se acompanhas o canal, sabes que eu tenho falado da possibilidade de vermos mais pressão vendedora antes de encontrarmos uma oportunidade realmente interessante e é precisamente por isso que eu decidi fazer este vídeo. Hoje vou mostrar-vos 10 criptomoedas, mais importante ainda, que estou a acompanhar atentamente caso o mercado entre numa fase de capitulação. Vou mostrar-vos os níveis de preço que me despertariam interesse em cada uma delas. Para tornar a análise mais simples, vou dividir estas criptomoedas em três categorias: projetos mais seguros e consolidados, projetos com um excelente potencial de crescimento e, por fim, projetos mais arriscados, mas que também poderão oferecer retornos significativamente superiores caso o mercado volte a ganhar força. Se gostas deste tipo de análise, subscreve o canal e vamos começar. A primeira criptomoeda é incontornavelmente o Bitcoin. É um projeto consolidado, menor risco e com uma base sólida e, portanto, aquilo que eu vou fazer é precisamente usar a retração Fibonacci para perceber aquilo que aconteceu pelo passado, para termos mais ou menos noção daquilo que poderá eventualmente acontecer no futuro próximo. Nós vimos que pelo passado, depois do bull run, nós tivemos um Bitcoin que atingiu praticamente os 17 mil dólares em torno dos 0.78 de Fibonacci e aquilo que vamos fazer é precisamente isso. Vamos usar o ponto mais baixo do início do bull run, usar o ponto mais alto, que há várias informações. A primeira é de que nós temos um suporte em torno dos 49 mil, poderá ser eventualmente o primeiro ponto de entrada. O segundo ponto de entrada, que é aquele que eu vou esperar, é os 41 mil, portanto teríamos aqui uma desvalorização de 20 mil dólares e depois poderemos eventualmente ter aqui uma pequena reserva para os 33 mil. São três pontos em que nós poderemos eventualmente entrar em DCA. A segunda criptomoeda que eu coloco nesta categoria é incontornavelmente a Ethereum, porque é das principais, se não a principal criptomoeda das altcoins do nosso ecossistema. Neste gráfico nós temos três períodos, temos três fases e, portanto, vamos comparar a desvalorização deste período com este para mais ou menos encontrarmos uma média de desvalorização caso ainda não tenhamos atingido a capitulação. Nós temos, portanto, aqui vários instrumentos, vamos usar este para perceber qual foi a taxa de desvalorização. Tivemos praticamente 77% no período de 2019. Em 2021 tivemos uma Ethereum que passou de 5 mil dólares para praticamente os 849, portanto uma desvalorização de 82%. Olhando agora para este período, nós temos uma Ethereum que por enquanto desvalorizou 69% e, portanto, é esperado que, partindo do princípio que ainda não atingimos a capitulação, que venha pelo menos atingir os 76%, estaria em torno dos 1168, caso seja ainda mais para baixo, seria mais ou menos em torno dos 1000 dólares e, portanto, há aqui, na minha opinião, três pontos de entrada interessantes. O primeiro está precisamente neste suporte em torno dos 1445, depois teríamos outro ponto de entrada que é precisamente os 1182 e depois teremos os 1038 e se quisermos então sair ainda mais gulosos, digamos assim, temos outro ponto em torno dos 900 dólares. Entrando em DCA conseguimos perfeitamente ter aqui um ponto de entrada para termos aqui um bom retorno. A terceira criptomoeda que eu coloco nesta primeira categoria de projetos consolidados com menor risco e base sólida é a BNB, a criptomoeda da Binance. Nós temos aqui três períodos e aqui é interessante porque temos mais história, mais passado, mais potencial de conseguirmos encontrar aqui o ponto de entrada. Nós tivemos no primeiro período um decréscimo de aproximadamente 84%, no segundo período tivemos um decréscimo de 74%, não vou contar esta vela japonesa porque foi algo inesperado, e agora aquilo que é esperado é que tenhamos pelo menos um decréscimo de 60 e poucos por cento. Aqui nós, olhando para o gráfico, temos, portanto, um primeiro suporte que está em torno dos 404 dólares, depois teremos outro em torno dos 301 dólares e depois temos outro em torno dos 204 dólares. Seria três pontos interessantes. Vamos utilizar a nossa retração de Fibonacci para percebermos qual é o ponto mais indicado. E aqui nós temos os 0.78 que está precisamente em torno dos 468. Atualmente temos um BNB praticamente em torno dos 600 dólares e, portanto, este seria um bom ponto de entrada. Ainda assim, eu recomendo sempre uma entrada em DCA e olhar para estes três pontos, eventualmente um ponto mais abaixo, aqui em torno dos 250, mas estes pontos todos, entrando em DCA, serão sempre bons pontos de entrada para investimento a longo prazo.
prazo. Nesta segunda categoria vou colocar como primeiro projeto a Solana. É um forte potencial de crescimento, um projeto em expansão, e não o coloco na primeira categoria porque é um projeto que ainda tem que dar provas, na minha opinião. Nós tivemos aqui um top em torno dos 263 dólares em dezembro de 2021, tivemos em dezembro de 2024 e 2025 um top de 287 dólares e a partir daí temos tido uma Solana a cair. E para mim um projeto de primeira categoria é um projeto que tem já provas dadas, é um projeto já com algum crescimento, sobretudo com alguma longevidade. E a verdade é que nós não conseguimos ultrapassar este top, ou pelo menos ultrapassou-se ligeiramente. Para termos mais ou menos noção, nós tivemos aqui uma queda de praticamente 88%. E portanto, eu espero que não venhamos a ter uma Solana a cair 88%. Isto não é impossível, mas agora passando em dias, podemos verificar é que temos aqui um primeiro suporte em torno dos 48 dólares. E para mim esse é um primeiro ponto de entrada extremamente interessante. Depois teremos outro em torno dos 39 e depois, olhando para esta grande queda, podemos eventualmente também ter os 32 dólares. Portanto, a partir do princípio que vamos ter mais ou menos um 88%, vem precisamente aqui no nosso suporte em torno dos 33 dólares e, portanto, são 3 pontos de entrada que, na minha opinião, pese embora não esteja na primeira categoria, a Solana é um grande projeto, é um projeto americano, tem dado as suas provas nos últimos meses e também nos últimos anos, ainda assim, para mim, é um projeto de segunda categoria com um grande potencial de crescimento. E vamos avançar. A próxima criptomoeda que eu coloco nesta segunda categoria com forte potencial de crescimento, projeto em inspeção, é a Hyperliquid. A Hyperliquid é uma exchange centralizada de derivados construída numa blockchain própria que oferece trading rápido e sem intermediário. Nós temos, portanto, uma criptomoeda extremamente recente, com pouco historial. Aqui estamos na TradingView e temos historial desde dezembro, e, portanto, é uma criptomoeda mesmo muito recente. Tem aqui um gráfico muito interessante e aqui há visivelmente 3 pontos de entrada que eu considero interessante. Nós tivemos uma Hyperliquid em torno dos 75 dólares ainda há relativamente pouco tempo. Ela está a corrigir e aqui visivelmente há aqui um ponto de entrada em torno dos 44. Há outro ponto de entrada que eu considero importante, que é precisamente aqui noutro suporte em torno dos 38 dólares e depois temos outro mais cá em baixo em torno dos 35 dólares e podemos ter outro ponto precisamente aqui em torno dos 26 dólares. Como podem ver, a Hyperliquid corrigiu inicialmente, esbarrou-se aqui na sua resistência e veio buscar suporte aqui, conseguiu ultrapassar, veio buscar suporte, subiu, veio buscar suporte, subiu. Aqui é muito importante nós termos uma Hyperliquid que pelo menos entre nestas zonas, e é por isso que é muito importante entrar em DCA, para podermos ter um bom ponto de entrada para depois não perdermos o comboio e termos aqui um grande retorno nesta criptomoeda que tem um grande potencial. A próxima criptomoeda que eu coloco nesta segunda categoria é a XRP. Embora ela tivesse todo o seu espaço para estar na primeira, sendo um projeto excelente e seguro. E neste caso eu coloco na segunda categoria porque ela teve aqui um grande processo de indecisão e para mim a grande incógnita vai ser o seu comportamento no próximo bull run. Ainda assim estou convencido que vamos ter aqui uma XRP que ainda vai atingir patamares bastante superiores, não só por ser uma grande aposta histórica por parte dos investidores, mas tem uma grande comunidade atrás dela. Nós podemos verificar que há alguns pontos que me são extremamente aliciantes. O primeiro tem a ver aqui com o nosso primeiro suporte em torno dos 0.86. É relativamente próximo e depois temos outro ponto precisamente aqui em torno dos 0.48 e depois temos outro aqui, um suporte histórico em torno dos 0.31, que são 3 pontos extremamente interessantes. Eventualmente temos aqui outro em torno dos 0.65, também vamos colocar, e aqui para mim são 4 pontos que nós temos aqui algum interesse em entrar. Entrando em DCA podemos encontrar aqui um preço médio. De relembrar que aqui, como podem ver, é a capitulação que nós tivemos em 2022. Quem tivesse entrado, por exemplo, em 0.35 ou eventualmente em 0.40, teria praticamente feito um vezes 10. E, portanto, a XRP é um projeto muito interessante. Volto a dizer, tinha todo o seu espaço para estar na primeira categoria, não vai fazer parte dos meus principais projetos. Ainda assim, coloco-a na segunda categoria como na fronteira entre a primeira e a segunda, como sendo um projeto extremamente interessante para os investidores de longo prazo. A próxima criptomoeda que eu coloco nesta segunda categoria, embora esteja na fronteira entre a segunda e a terceira, é a Render. Coloco nesta segunda categoria porque, na minha opinião, a hype em torno desta criptomoeda
criptomoeda ainda não passou. Aquilo que nós podemos analisar através do gráfico é que sempre que o mercado caiu, ela caiu muito mais do que a média do mercado. No entanto, quando houve uma recuperação, foi também das primeiras a recuperar, neste caso, passando dos 1.20 para os 2.65 no espaço de 2, 3 semanas. E, portanto, quando o mercado recupera, ela recupera também. Podemos ter outro exemplo aqui, passando de 1.14 para os 2.35. Portanto, quem fez trading podia ter aproveitado esta subida. Agora, nós temos que ter em conta que a Render tem aqui alguns patamares que eu considero no mínimo interessante. O primeiro está precisamente aqui, muito próximo, em torno de 1.30. O segundo está em torno dos 92 cêntimos, e depois temos outro patamar mais cá em baixo, em torno dos, vamos dizer, 63 cêntimos. São três zonas que, na minha opinião, valerá a pena entrar para depois termos aqui um ponto de entrada, sendo certo que nós temos aqui algumas resistências que também são extremamente fortes. Nós tivemos aqui uma resistência, ela parou precisamente aqui numa resistência. Entrando, no entanto, num preço médio em termos de DCA, conseguiremos ter pelo menos uma render a atingir aqui outros patamares. Não sei se ela voltará a atingir o seu preço máximo, no entanto, chegando mais ou menos a esses patamares em torno dos 5, 6 dólares, teremos aqui um bom multiplicador. Finalmente, a última criptomoeda que eu coloco nesta segunda categoria é a TAO, mais conhecida por Bitensor. É uma grande criptomoeda com uma narrativa extremamente interessante, com uma comunidade também ela muito interessante, porque tem vindo a dar muita força a esta cripto. Agora, aqui há sinais que eu diria preocupantes e ao mesmo tempo interessantes, na medida em que nós devemos entrar numa criptomoeda quando ela está a cair, quando há menos interesse. Há aqui três pontos que eu consigo facilmente identificar. O primeiro é em torno dos 165, é relativamente próximo do preço atual, portanto, quem entrar neste nível, eu recomendo sempre entrar com pouco. Depois há aqui outro ponto que eu acho mais interessante, em torno dos 140, não está aqui visível no gráfico, mas eu diria um ponto entre os 120 a 100 dólares. Para mim são três pontos que eu considero importante. Entrando em DCA, nós conseguiremos ter aqui um bom retorno nesta criptomoeda. Como podemos ver pelo passado, quando o mercado sobe, ela consegue igualmente subir, e é daquelas criptomoedas que sobe com alguma rapidez. Nós tivemos aqui uma TAO que passou de 144 dólares para os 378, portanto ela estava em fevereiro de 2026 neste nível de preço, e depois, passado um mês, já estava nos 385, portanto é sempre boas oportunidades. Agora, entrando na terceira categoria, que são os projetos de maior risco, mas com grande potencial de retorno, eu começaria pela BitGet Token, que é a criptomoeda da plataforma BitGet. É uma criptomoeda que eu aprecio particularmente. Claro que ela está a cair porque neste momento todo o mercado está a cair. Ela tem uma particularidade, que é quando o mercado sobe, há mais investimento, há mais capital no mercado, e ela tende a aproveitar porque é uma criptomoeda usada para as transações. Neste caso, acho que há três zonas interessantes de entrar. A primeira está em torno de 1.42, o segundo ponto está em torno dos 1 dólar e 2, e depois temos um terceiro ponto que está em torno dos 72 cêntimos. Quem entra em DCA consegue facilmente entrar aqui com um preço médio e consegue depois, ao longo do tempo, ter aqui um retorno. Eu acredito que esta criptomoeda vai entrar nestas zonas para depois voltar a testar aqui a sua resistência em torno dos 4 dólares. Provavelmente vai cair, mas depois seguramente vamos ter uma criptomoeda, se nada acontecer com a plataforma, conseguirá atingir estes níveis. Pelo menos se nós olharmos para as criptomoedas das plataformas, é algo que sempre aconteceu, e portanto não há motivo para que esta criptomoeda não consiga atingir os preços do passado. Não há nenhuma certeza, mas há uma grande probabilidade, e portanto, sendo um risco, eu coloco-a nesta terceira categoria, mas não deixa de ser uma boa criptomoeda para investimento a longo prazo. Finalmente, a última criptomoeda que eu coloco nesta categoria é a Caspa, uma criptomoeda que atingiu pelo passado neste bull run os 21 cêntimos. É uma criptomoeda que veio de longe, que está mais próximo dos seus mínimos, e portanto é por esse motivo que eu a coloco nesta categoria, com maior risco, mas com maior potencial de retorno, porque se ela conseguir voltar a atingir estes patamares, teremos aqui um grande retorno. É uma criptomoeda com uma excelente narrativa, não concorrente ao Bitcoin, mas eu diria alternativa ao sistema utilizado pelo Bitcoin. Olhando aqui para os pontos de entrada, nós temos imediatamente um em torno dos 0,24 cêntimos, depois temos outra em torno dos 0,20, e finalmente temos outro muito mais abaixo em torno dos 0,15.
15 cêntimos e, portanto, para mim são 3 pontos de entrada, sendo certo que quando o mercado crescer, provavelmente teremos uma criptomoeda que virá nestes pontos, mas que depois terá o seu primeiro desafio em torno dos 0,57 e depois teremos outros patamares, outros desafios, outras resistências, mas que pelo menos a médio e longo prazo conseguirá atingir os seus 10 cêntimos. Pelo menos é isso que eu espero desta criptomoeda, que é uma excelente criptomoeda com uma boa comunidade. Aqui estão as 10 criptomoedas que vamos acompanhar ao longo do tempo, que estão classificadas conforme a minha visão, mas poderá não ser a vossa. Acho que cada um deve seguir o seu plano, cada um deve ter a sua estratégia e, sobretudo, cada um deve ter os seus pontos de entrada. Estes serão seguramente os meus pontos que vou estar a acompanhar atentamente para depois potencialmente investir ao longo do tempo. Espero que tenham apreciado. Se é o caso, digam nos comentários e já agora digam se querem um segundo episódio com outras criptomoedas. Por hoje é tudo. Tchau.